traveling these bottles for so long. My heart's been for you. Olá, seja bem-vinda. Já já a gente começa. Boa noite, gente. Vão entrando. Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Tenho a impressão de que a imagem está escura. Beijo, Gera. Beijo, Polly. Wizzy. E a todos que estão entrando para participar dessa nossa conversa hoje, esse nosso chá sobre um tema polêmico e, devido ao contexto, triste, mas que precisa ser discutido. Hoje nós vamos conversar com a presidente da Comissão da Mulher da OAB, subseção Vitória da Conquista, ela que também é advogada, claro, por fazer parte da OAB, e professora universitária, Suilane Lima, vai conversar com a gente sobre esse tema, aborto legal, tirar todas as dúvidas. Lembrando que durante a live eu vou fechar os comentários para não ficar travando, mas vocês podem enviar perguntas no inbox e na caixinha que fica disponível, e assim que a gente estiver próximo do fim da live, eu vou abrir novamente os comentários e vocês podem também fazer outras perguntas, tá? Vou convidar aqui a Suilane, ver se ela já tá aqui com a gente. Jamília acabou de entrar. Bem-vinda, Janjan. Olá! Oi, Carol. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Tudo pessoal. bem? Vou esperar um pouquinho aí para ver se Vamos aguardar o pessoal enviar para as outras algumas pessoas. Para pessoas. quem não sabe, esse aviãozinho do lado, gente, tem uma interrogação, é para vocês enviarem perguntas. O aviãozinho parecendo um aviãozinho de papel, para vocês enviarem para outras pessoas e convidarem. E as carinhas você já sabe. E aí, Suilane? Muito assunto, hein? Muita coisa para a gente falar para esse pessoal Bastante hoje. coisas para a gente falar, pontos muito relevantes, alguns bem delicados e quase todos muito polêmicos. Sim. Mas A live hoje vai render bastante. vai render bastante. Um tema pertinente, né, Carol? Importante a gente discutir, estar sempre aberto à discussão, eu acho que sempre é válido, né? Esses assuntos que têm relevância social, é interessante a gente discutir, né? Ouvir todas as opiniões e tentar construir algumas coisas. E esse tema realmente em evidência, né? Sim. Ultimamente, muito evidente ultimamente. Por conta da situação, né, do contexto que está tão em alta, eu achei relevante a gente trazer essa discussão para as pessoas compreenderem também, É, antes de estar opinando, né? isso, exatamente. Eu penso assim, Carol, que antes da gente discutir um tema tão importante quanto o aborto legal, é interessante a gente se despir de algumas coisas, né, de diversos preconceitos, esses alguns julgamentos que ocorrem, né, que é comum se verificar, e nos vestir mais de humanidade, principalmente pelas circunstâncias, né, que geralmente se encontram as Envolve. pessoas que necessitam se submeter, né, que
envolve o tema. Então, eu acho que é necessário humanidade. Suilane, eu fiz uma breve apresentação sua, mas eu quero que você complemente. Você é advogada, presidente da Comissão da Mulher do OAB, professora universitária, não é mesmo? Isso, eu sou advogada, formada em Direito pela FAINOR, pela Faculdade Independente do Nordeste. Sou pós-graduada em Direito Processual Civil, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB, subseção de Vitória da Conquista, e professora de legislação penal específica. E dentre elas, né, tem essas legislações, algumas dessas que nós iremos usar como fundamentos legais para a nossa discussão de hoje, né? A Lei de Violência Doméstica, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós vamos dar uma passadinha por ele também. Oi, Carol, acho que é a internet dela. Perguntas, só clicar na interrogação ou então aguardar o fim da nossa discussão, tá? Vamos. A sua internet Pronto. parece que está um pouquinho meio distorcida. É por conta do horário também, e quando os comentários ficam ativados, fica um pouco mais instável, mas agora vai melhorar. Então, Suliane, vamos começar explicando o que é considerado aborto e quais situações são legais no nosso país. Sim. Antes de falar do aborto propriamente dito, Carol, eu acho interessante a gente colocar como o direito brasileiro trata a vida, né? Nós primeiro precisamos compreender que a vida é um direito fundamental assegurado na nossa Constituição Federal. Então, a gente tem que sempre ressaltar que a vida é a regra no país, né? É um direito fundamental assegurado no artigo 5º, porém não absoluto. É isso que, às vezes, as pessoas precisam compreender, né? É um direito fundamental que está na nossa Constituição, que é regra geral, mas que, em alguns casos, a própria legislação brasileira permite que esse direito seja mitigado. É o caso do aborto, tá? Onde é permitido o aborto, né? Em algumas questões, como o tema já é autoexplicativo, o aborto legal, ou seja, ele está permitido, autorizado na nossa legislação brasileira, né? Ressaltando que o aborto, de uma forma geral, ele é criminalizado, né? Está lá no artigo 128 do Código Penal, que a interrupção da gestação, via de regra, ela é considerada crime no nosso país, né? Porém, o nosso legislador, diante dessas circunstâncias, elenca 3 circunstâncias, 3 situações, a princípio eram apenas 2, que é permitido, né, pela própria legislação, o aborto no nosso país. A primeira situação que é permitido o aborto no Brasil é quando a gestação oferece algum tipo de risco para a vida da gestante, algum tipo de risco de morte para a mulher, né? Então, nesses casos, é necessário que o médico, né, a equipe médica que acompanha aquela mulher, verifique a situação através de exames e ateste que aquela gestação, caso ela continue, ela oferece risco de morte para a mulher. E aí cabe a ela, é bom ressaltar que é a mulher quem vai decidir, né? A princípio, a mulher vai decidir se ela deseja ou não interromper aquela gestação. Porém, precisa ter o consentimento. Isso, é a parte do consentimento. Porém, Carol, existem algumas situações que essa decisão vai caber apenas à equipe médica. É quando a mulher não tem a condição de ofertar, de oferecer seu consentimento, de expressar a sua vontade, né? Às vezes ela está numa situação de internação, que ela não pode, a sua consciência lhe falta naquele momento, e aí basta a decisão da equipe
para poder que seja interrompida, né? O outro caso, que é desde 2012, esse não era ainda autorizado, né? Ocorreu uma discussão muito interessante à época, que foi sobre o feto, o embrião anencefalo, né? Quando não há formação do cérebro do bebê. E aí houve um julgamento no Supremo Tribunal Federal em 2012 e a partir dali foi autorizado a interrupção da gestação, portanto a realização do aborto de forma legal, para os casos de mães de gestantes de anencéfalos. Aqui, novamente, nós teremos a oportunidade do consentimento da mulher. Então, nós observamos que o que você tem que analisar é a oportunidade que tem que ser dada, isso daí é obrigatório, né? Está na lei, de liberdade da mulher escolher, de se ela quer ou não continuar com aquela gestação, mas é sempre colocada para ela os riscos, né, dela continuar a gestação, caso ofereça risco para a sua saúde. Lembrando que, com relação a esse risco de morte, não há, assim, nos nossos dispositivos legais, nenhum tipo de rol taxativo, dizendo qual que seria a circunstância, qual que seria a patologia que daria à mulher o direito de realizar o aborto legal. Isso aí vai depender da situação. O médico verificou que aquela circunstância, aquela situação causa risco, ela vai decidir. E lembrando aquilo que eu havia dito antes, quando não for possível, basta a decisão dos médicos. E no caso do anencefalo também, o médico vai colocar para ela o problema que tem no feto, né, que não houve a formação do cérebro, ou seja, é impossível, comprovadamente, isso aí a biologia, a literatura médica já estudou profundamente essa questão, que é impossível que, após o nascimento, aquela vida se perdure. Então, não vai acontecer, entendeu? Então, nessas situações dos anencéfalos também pode ocorrer que, às vezes, a mulher fala, não, eu quero levar, então, a gestação até onde a natureza permitir. Se nesses casos também for verificado que a continuidade da gestação ofereça riscos para a mãe, riscos de morte, também é aconselhável a interrupção. Então, a gente vê que o legislador, no meu entendimento, Carol, de forma muito humana e muito inteligente, deixou essa liberdade para a mulher. E o terceiro caso, que na verdade é o primeiro, né? Mas eu preferi continuar de trás para frente, porque esse é um ponto muito polêmico, né? Porque quando é nessas duas situações de anencéfalos e de risco de morte para a mãe, algumas pessoas conseguem aceitar com mais facilidade. Aí já nos casos decorrentes do estupro, que é um outro, que envolve um crime terrível, né? Que a legislação permite que seja realizado também o aborto, né? Então, nessa questão do aborto em decorrente do crime de estupro, nós temos algumas observações a fazer. Primeiro, é que não é necessário que a mulher realize nenhum tipo de boletim de ocorrência junto à autoridade policial para que seja dado a ela, para que seja reconhecido o direito que ela tem de interromper essa gestação. Então, esse é um ponto que a gente tem que lembrar, né? Que é muito importante ressaltar. Então, basta ela se dirigir até as instituições de saúde e dizer que ela deseja interromper aquela gestação porque foi em decorrência de um estupro. Então, naquele momento que a vítima informa essa situação, não é pedido para ela nenhum tipo de prova nesse sentido. A declaração da vítima, ela tem que ser, isso a própria legislação diz, né, as portarias que nós temos, que vieram posteriormente, diz que essa declaração da mulher, ela tem que ser tomada como presunção de verdade, ou seja, não é permitido naquele momento o questionamento se é verdade, se realmente esse fato ocorreu. Então, naquele momento que ela chega para um hospital, chega para o médico, para a equipe que a atendeu e informa aquilo dali, automaticamente deve ser adotado pela equipe, pelo médico, o protocolo
para a interrupção dessa gestação. E é um protocolo, Carol, porque talvez, equivocadamente, né, por falta de informação, algumas pessoas podem pensar que isso é feito de forma banal. Não, são protocolos muito sérios, ela é encaminhada para acompanhamento por uma equipe multidisciplinar, que vai ter médicos, obstetras, psicólogos, enfermeiros, e ela vai passar por diversos procedimentos, inclusive com a assinatura de diversos termos de responsabilidade, assumindo aquela responsabilidade pela sua declaração. E aqui cabe a gente abrir um parêntese. Tudo bem, os protocolos são rígidos, mas caso se descubra ao final, depois de ter sido realizado o aborto em caso de estupro, se descubra que aquela mulher faltou com a verdade, para os médicos e para a equipe, né, para toda a equipe que realizou aquele procedimento, não é possível imputar qualquer tipo de culpa, qualquer tipo de crime, porque eles agiram conforme determina a lei, ou seja, eles cumpriram uma determinação legal e eles se basearam naquela situação que, caso verdadeira fosse, lhes dariam a legitimidade para agir daquela forma e não de uma forma diversa. Ficou compreensível essa parte? Então, a gente tem que observar isso, né? E, por outro lado, as pessoas têm que compreender também que não é fácil, é constrangedor para uma mulher chegar no hospital e dizer, fui estuprada. Então, o primeiro grande constrangimento é esse. Então, talvez, por conta disso, algumas mulheres demorem até um pouco mais de procurar um serviço de saúde, de tomar essa decisão de interromper aquela gestação. Então, essas são assim, algumas considerações preliminares que vale a gente fazer com relação a essas três possibilidades, né, que temos de ser realizado o aborto no Brasil. Suilane, você falou aí sobre os termos, né, alguns detalhes que são considerados. Eu queria que você explicasse também sobre como a lei especifica como que deve se dar esse serviço, né? Quem deve fazer e tem um período até quanto tempo? Explica, por favor. Na realidade, Carol, a nossa legislação determina que toda instituição, todo hospital, toda casa de saúde que ofereça serviços obstétricos e ginecológicos deva ter a equipe apta, a equipe preparada para realizar esse tipo de procedimento. Todas, sem exceção. Porém, a gente sabe que a nossa realidade ela é bem distinta. Temos diversos hospitais, diversas casas de saúde que oferecem os serviços obstétricos e ginecológicos e que não dispõem de equipe, de equipamento, de pessoal capacitado para poder fazer o procedimento, né? E temos algumas instituições que se recusam. Isso não é permitido, a legislação é muito clara, né? Dizendo que toda instituição, todo hospital deve fazer, seja público ou seja privado. Quando a mulher procurar, eles têm que estar preparados para atender esse tipo de situação. Com relação ao período, ao tempo em que pode ser realizado, ao tempo de gestação em que pode ser realizado o aborto legal, na realidade a lei ela não coloca um limite para que seja realizado. O direito é da mulher, então é um direito individual. A qualquer tempo que ela for procurar o sistema de saúde para poder interromper essa gestação, ela tem o direito de ser atendida. Só que nós temos que observar o seguinte, a literatura coloca que até 20 e 22 semanas de gestação, ou até que o feto atinja 500 gramas, né, o peso de 500 gramas, é considerado aborto. A partir daí, será considerado um parto antecipado. Porém, isso não impede que seja realizada a interrupção da gestação, né? Então, isso é que as pessoas têm que compreender também, que há essa observação. Quando eu estava pesquisando, Suilane, sobre o assunto, né, para vir aqui conversar com você, entende aí, trabalha com isso, né, há algum tempo, eu vi o termo objeção de consciência, né, que os médicos podem utilizar. Isso. A objeção de consciência, Carol, nada mais é do que o direito do médico
Aí a gente tem que lembrar dessa parte. É o direito que o médico tem, por convicções pessoais, por convicções religiosas, de se recusar a realizar aquele procedimento. É um direito do profissional, do médico. Ele pode se recusar. O obstetra, ele pode dizer, não, eu entendo que aconteceu esse fato, que a mulher foi vítima de um estupro, ou que tem alguma situação que a legislação permite que seja realizado o aborto, e ele, por essas convicções que são pessoais, né? Porque tanto a convicção religiosa, ela é pessoal, ela é individual. Então, o médico, ele pode, não sofrerá nenhum tipo de consequência por conta disso. É um direito dele, né? E direito não é para ser questionado, é para ser cumprido. Porém, esse direito não se estende ao hospital que o médico trabalha, por exemplo. Quando o médico daquele determinado hospital, ele tem por convicção não realizar o aborto legal, o hospital tem a obrigação de ter uma equipe capacitada e equipamentos para realizar. Então, é isso que é muito importante a gente ressaltar, Carol. E tem alguma situação que esse direito é negado ao médico, por exemplo, se no hospital não tiver nenhum no momento, ele é obrigado a realizar o serviço? Não. É um direito do médico e o direito dele vai ser respeitado da mesma forma que a mulher tem o direito de optar, de realizar, o médico tem direito de recusar, né? De dizer não vou realizar. Aí o hospital é que tem que providenciar. Tanto que, quando a mulher procura um hospital e lá não é oferecido para ela, é negado a ela esse direito, ela pode imediatamente constituir o seu advogado ou buscar a defensoria pública para poder obter uma determinação judicial, para que o judiciário intervenha e determine que aquele hospital realize o procedimento ou que se questione por que ele não realizou. Mas é dessa forma que funciona. Todas as vezes que o hospital tiver um profissional, 2 profissionais que se recuse a realizar o procedimento, ele tem a obrigação, tem o dever de providenciar um profissional, uma equipe e equipamentos que possa realizar, que atenda àquela mulher que quer exercer o seu direito, né, que está previsto em lei. Desde 1940 nós temos essa possibilidade. E aí outro questionamento que é comum vislumbrar é que a Constituição Federal ela é de 1988 e o nosso Código Penal, portanto, é anterior. Então, tem algumas pessoas que falam, mas está ultrapassado em relação à Constituição. Em hipótese alguma, a Constituição de 88, ela recepcionou integralmente esses dispositivos que asseguram à mulher o direito dela de interromper a gestação. Então, o direito de interromper a gestação, nesses casos previstos, é totalmente constitucional. E não se sobrepõe, inclusive, àquele direito fundamental que eu te falei lá no início, da vida, né, do embrião humano. Você citou aí a Constituição, citou também o Código Penal. Agora nós vamos precisar do Estatuto para a gente discutir a questão do caso, a criança de 10 anos que ganhou repercussão em toda a imprensa, né? Lembra para a gente essa situação que você falou dela ter de fazer o procedimento em outra cidade, em outro estado, foi devido a isso? Esse caso específico, Carol, primeiro me causou uma estranheza imensa, porque eu não entendi a discussão que se iniciou primeiro de por que se estava questionando tanto a realização do procedimento, mas que o fato que deu àquela criança, né, o direito de realizar. Então, veja bem, como nós vimos também, foi pela imprensa, né? A gente não teve acesso ao processo, por exemplo, ao prontuário daquela criança, porque é um procedimento totalmente sigiloso. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura isso, inclusive. Nós vamos ver mais para frente que isso, em algum momento ali, foi meio que violado, né? Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele assegura que todo procedimento, independente de que seja criminal, civil, que envolva menores ou maiores incapazes, goze de sigilo absoluto. Então, o que aconteceu ali? Aquela criança, ela sofreu
foi vítima do crime de estupro, porém, com algumas diferenças do estupro comum, que é sofrido pela mulher que tem mais de 18 anos, né? Esse aqui é o estupro de vulnerável. Ele é tratado no artigo 217-A do Código Penal. Então, lá vai dizer, né, tipifica o crime de estupro de vulnerável como a conjunção carnal realizada com criança, com pessoas menores de 14 anos, né? Lembrando só que nessa situação aqui é irrelevante consentimento, né? Não vai ser, bem dizer que a criança Travou um de pouquinho. 10 anos, nós travou um pouquinho? Voltou? Normal? Você está muda. Não acredito. Como? Eu vou Carol? mexer, vou tentar te tirar para te colocar de volta. Tá. Voltou? Eu vou te tirar, eu vou te colocar de volta, tá? Porque você ficou muda aqui. Tranquilo. Parou na parte do consentimento. Tá ok. Pronto. Deixa eu convidá-la agora. Vou chamar de novo. Eu não sei se é a minha internet ou é a dela. Aguarda. Eu vou encerrar e voltar, gente. Pra ver se melhora, tá bom? Vou tentar mais uma vez convidá-la. Se não entrar, aí eu vou encerrar essa parte. Agora foi. Voltei? Aê! Ouço! Disseram que mandaram uma mensagem aqui dizendo que estavam te ouvindo, então provavelmente foi a minha internet, não a sua. Ah, então tá. Porque a internet aqui onde eu tô é muito boa. Não vou nem elogiar, vai que dá problema. Mas tá ótimo. Então, nós paramos, só para Na recapitular, parte do consentimento. isso, lá no estupro de vulnerável com relação ao consentimento. Então, o estupro é de vulnerável. Essa pessoa que tem menos de 14 anos, ela não tem qualquer condição de racionar suas decisões. Então, por isso que o consentimento, ele, dessa criança, não é considerado para poder ser, para qualquer fim, entendeu? Então, nós temos ali, naquele caso da menina de 10 anos, um estupro de vulnerável. A pena, inclusive, ela é mais agravada, né? No caso específico dela, temos ainda uma causa de aumento de pena, porque até pelo que se tem, né, pelo que foi noticiado na imprensa, foi praticado por um tio, por um familiar. Então, o Código Penal coloca que quando esse crime é cometido por ascendente, ou pessoas próximas, né, ali do vínculo familiar
da criança, né, que é inimputável, que é vulnerável, a esse aumento de pena. E isso é muito coerente, Carol, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele assegura à criança proteção integral e restrita para toda criança e adolescente, né? Criança é até 12 e adolescente dos 12 aos 14 anos. Então, no caso da menina de 10 anos, ela é uma criança. Então, por que o Estatuto estabelece como obrigação de assegurar esse direito que está lá no Estatuto de proteção integral à família? Não só à família, à sociedade e ao Estado. Então, todo mundo tem que colaborar para que essa proteção integral e restrita seja garantida, seja eficaz para aquela criança. Então, por conta disso, a própria legislação estabelece que quando é realizado nesse tipo quando o crime é cometido nessas circunstâncias, se aumenta a pena. O que aconteceu no caso daquela criança? Ela, pelo que eu vi, né, nos jornais, pelo que eu li também, ela tinha duas situações que permitia para ela a realização do aborto de forma legal. O primeiro, essa coisa horrorosa, né, decorrente de um estupro, praticado por um familiar seu, por um tio, e também a situação de risco de morte para ela, porque verificou-se que ela adquiriu diabetes gestacional, ou seja, aquele corpo, provavelmente, aí já não seria muito assim a minha área, né, porque minha formação é jurídica, mas creio que deva ter sido isso, pelo que a gente costuma ver, né, a literatura médica deve ter considerado isso. Aquele corpo daquela criança provavelmente não estava preparado para receber uma gestação, ela tem 10 anos, né? Então, ela tinha também o direito por conta do risco de morte daquela criança. Então, caso ela continuasse com aquela gestação, ela poderia, eu li em um jornal que ela tinha 4 vezes mais chances de morrer do que se interrompesse a gestação agora, né? Então, ela, quando é menor, não é permitido, né? Da mesma forma que ela não tem a capacidade de consentir, essa decisão, é óbvio que ela talvez não tenha condições de tomar essa decisão. Então, por isso que nestes casos é colocado para que o seu responsável legal, para que o seu representante legal, que no caso dessa menina é a avó, decida se vai interromper ou não. Porém, ela é ouvida pela equipe, né? E nela, claramente, os médicos disseram que ela demonstrou pavor, porque ela procurou o serviço de saúde, porque estava sentindo dores na barriga. Até aquele momento, ninguém sabia que a criança estava sofrendo violência sexual, ninguém sabia que aquela criança, é o que se tem, né? Ninguém sabia que aquela criança estava grávida, que aquela menina estava grávida. E daí, quando ela chega lá, que foi contado, né, que ela estava grávida, ela ficou desesperada, ela disse que não tinha continuidade, que não tinha vontade de dar continuidade àquela situação. E a avó também. Então, naquele momento, a equipe já deveria ter iniciado. Não tinha que questionar absolutamente nada, porque nós não precisamos de nenhum tipo de autorização nessa situação, como eu disse lá no início. E ainda mais nessas duas condições. Nessas duas condições. Então, ele deveria ter começado, o hospital deveria ter começado já o procedimento, o protocolo para interromper a gestação, com todo o sigilo, como deve ser feito. Porque quando acontece todas essas situações, Carol, a prioridade é a vítima. Então, você tem que considerar a vítima, a situação da vítima. O atendimento deve ser humanizado, deve ser por equipe especializada, tem que ter psicólogos para poder assistir aquela pessoa, para que essa situação, que já é tão horrível, ela possa ser enfrentada por essa pessoa, por essa vítima, de uma forma mais atenuada, se é que isso é possível. Então, o que ocorreu ali? O hospital não fez assim. Mandou que a menina fosse para casa e que retornasse na semana seguinte. Então, não começou o protocolo de início. Então, aí foi que procuraram a justiça, como deve ser feito, né? Eu havia dito isso, para poder buscar a realização desse procedimento. E aí acabou-se que aquilo dali foi parar nos ouvidos da imprensa e muita gente começou a questionar que era um absurdo se interromper aquela gestação, outras pessoas pensavam diferente, né? E aí me causou estranheza, como eu falei lá, que todo mundo começou a questionar a realização
que o hospital não deveria realizar, que a justiça não deveria determinar que fosse interrompida aquela vida, e ficou no centro das discussões a interrupção ou não da gestação. E a questão do estupro de vulnerável, que no meu entendimento é a situação mais grave nessa circunstância, nessa situação toda, acabou ficando por segundo plano. Então, é importante que se reflita. Como essa criança ficou após todos esses dias da descoberta, né? Sim. Uma semana, muito tempo, tudo que ela passou nesse período. Exato. E assim, quando a gente foi analisar a situação, a gente foi analisar a situação específica dessa criança, nós vimos que ela vem de um histórico de que perdeu a mãe prematuramente e que o pai dela, conforme noticiado na imprensa, está preso. E ela era tutelada, né, cuidada pela família, responsável legal, a avó, e cuidada por outros familiares. Então, é uma situação que a gente fica sem até palavras para poder expressar, para poder... A gente não consegue, Carol, jamais, uma pessoa que não é vítima de nenhuma dessa situação não vai imaginar o que aquela pessoa está passando. Porque é uma situação que, literalmente, você só tem como dizer como se sente se você passar por aquilo. Eu não tenho como dizer que eu imagino o que aquela criança estava sentindo. Eu não tenho como dizer que eu imagino, que eu sei como que uma mulher que é vítima de um estupro se sente. Porque quem vai poder dizer é ela, que vivenciou aquela situação extremamente traumática. Então, no caso dessa criança, acabou sendo judicializado por conta disso. E se nós formos observarmos a decisão que determinou que fosse realizado o aborto naquela criança, em que pese não tivemos acesso, né, porque o processo foi sigiloso, verificou-se que o juiz determinou que o hospital esclarecesse por que não realizou. Então, essa é a conduta correta, entendeu? O hospital tem que ser questionado, né, por que ele não realizou, por que não foi feito o procedimento daquela criança, por que não foi assegurado a ela esse direito que é previsto em lei. Porque Eu olhei, toda essa proteção, né? sim, eu olhei um site, Suilane, que inclusive se chama Aborto Legal. E aí ele traz alguns dados, como o número de hospitais que oferecem. E assim, é um número muito pequeno, não é? E a gente entra nessa questão do acesso também, que é difícil e às vezes até desigual, né, em muitos casos. Sim, extremamente difícil. Como nós vimos no início, o correto, né, o que as portarias determinam é que toda instituição que ofereça o serviço ginecológico e obstétrico disponha de equipe capacitada e de equipamento para a realização desse procedimento. Mas, infelizmente, não é essa a realidade que nós temos no país. Muitos hospitais não dispõem dos equipamentos, não dispõem das equipes multidisciplinares. E, infelizmente, esse direito, as mulheres que buscam ter esse direito atendido, elas sofrem verdadeiros calvários, o que, no meu entendimento, acaba aumentando o constrangimento, né, delas, aumentando o sofrimento, porque eu acredito, Carol, honestamente, que nenhuma mulher que necessite, que busque realizar um aborto nessas 3 circunstâncias que estão previstas na legislação, faça isso de forma feliz. A mulher que foi estuprada, eu imagino que é impossível que ela busque o serviço de saúde feliz para poder realizar aquilo dali. Ela está vindo de uma situação extremamente traumática. Por outro lado, se nós analisarmos a mulher que talvez planejou aquela gestação durante uma vida e ela conseguiu engravidar e ela tem a notícia de que a continuidade daquela gestação é um risco imenso para a sua própria vida. Então, ela tem que decidir se ela interrompe ou que não interrompe. Eu imagino que essa mulher ela tem um sofrimento imenso. Da mesma forma, a que recebe, que vai lá fazer o ultrassom, eu que sou mãe, a gente ansia por esse momento, que vai realizar o exame de ultrassom e quando você chega lá, o seu médico te informa que o seu bebê é anencefalo, ou seja, que não houve formação do cérebro naquele bebê.
então que essa gestação ela deve ser interrompida. Então, nas 3 situações, eu acredito que deva ser extremamente traumático, extremamente triste, sofrível para toda mulher. Então, seria importante que fosse observado as determinações legais, né, que as equipes dos hospitais fossem capacitadas para poder assegurar a essas mulheres esses direitos, né, que ela fosse acompanhada de tivesse todo tipo de assistência possível para que ela passasse por aquele momento ali de forma a reduzir, né, todos aqueles traumas que ela já vem trazendo decorrente dessa situação. Eu vejo o caso da menina de 10 anos nessa dificuldade para realizar o procedimento como um reflexo da nossa situação, né, do nosso contexto, essa recusa por parte da equipe médica. Isso, ali o hospital vai ter que dizer o que foi que aconteceu ali, por que eles se recusaram, né? Vamos ver qual é a justificativa. Nós temos casos também que a impossibilidade, Carol, é estrutural, que os hospitais não têm, né? Nós temos cidades muito pequenas que a saúde como um todo tem uma estrutura extremamente precária. Então, nem todo hospital que temos no Brasil tem a estrutura para se realizar a interrupção de uma gestação e ainda mais numa situação daquela, né? Que era de uma criança que tem apenas 10 anos. Então, é necessário um cuidado extremamente maior, porque talvez ela nem entenda o que está acontecendo. Quando ela tem mais de 18, quando é uma mulher, ela já consegue racionar melhor, mas em se tratando de uma criança de apenas 10 anos, a situação, no meu entendimento, ela se torna ainda mais grave. Eu vi muitos absurdos, né, nessa situação, foram muitos absurdos. Tanto a espetacularização, o julgamento social que ocorreu, algumas pessoas julgando a própria decisão que determinou os próprios familiares, né, a própria criança, que optaram por interromper. Então, por isso que eu disse lá no início, que antes de analisar, de discutirmos essa situação, é importante que nos vistamos de humanidade, porque naquela situação ali da criança de 10 anos, algo que está previsto na lei, ou seja, ela tinha o direito de interromper por 2 motivos, né? Tanto porque foi decorrente de um estupro, de um crime, portanto, um estupro de vulnerável, e pelo risco de morte, que caso ela continuasse com aquela gestação, ela tinha um risco iminente de morte. Então, não deveria ter sido de forma alguma, e a gente tem que lamentar e tentar discutir para que isso melhore, né? Para que realmente a legislação no nosso país seja observada rigorosamente, né? Para que essas mulheres, essas crianças, esses adolescentes, quando se verem nessa situação permissivas, né, para a realização do aborto, conforme previsto na lei, tenha sua assistência adequada, tenha uma instituição que lhe acolha, que lhe forneça um atendimento humanizado, um atendimento por equipe capacitada, né, conforme determina a legislação. E como você falou no caso da criança, pode faltar até mesmo o entendimento, né? Voltou à discussão a necessidade da educação sexual. O que você acha disso? É realmente relevante? Qual a sua visão? Carol, eu entendo que é fundamental, né? A informação, a educação, ela é fundamental para que se compreenda, né? Até mesmo para que a criança que seja vítima desse tipo de situação consiga expressar, consiga dizer o que está acontecendo. Então, é fundamental a educação, fundamental a informação, o diálogo com aquela criança, tentar fazê-la compreender como que ela deve se expressar. E eu entendo que a educação também, ela pode ser preventiva. Então, ela tem a capacidade de, talvez, evitar que situações como essas ocorram. Que, infelizmente, esse caso, né, tomou notoriedade em razão da repercussão na imprensa, mas não é um fato isolado. Quando a gente vai analisar números, a gente vai perceber que todos os dias essas situações ocorrem, né, no nosso país. E os agressores
são pessoas próximas. A maior parte, o maior número de estupros de vulneráveis no nosso país são praticados por familiares, por quem, por força do Estatuto da Criança e do Adolescente, deveria protegê-la, por pessoas que são responsáveis pelos cuidados com aquela criança, né? Que deveria garantir a proteção integral e restrita, né? São pais, avós, tios, padrastos, infelizmente, no próprio núcleo familiar, ou seja, as pessoas que deveriam proteger aquela criança, que são responsáveis por aquela criança, que acabam cometendo esse tipo de abuso, né? Esse tipo de crime contra essas crianças, esses adolescentes. É, infelizmente, muito terrível a situação. Agora, falando sobre o aborto de forma geral no nosso país, Suilane, você acredita que há realmente esse acesso de forma desigual, né? Não só por essas questões, como você disse, técnicas, né, de estruturais, mas também por tabu, por ainda pelo preconceito, por questões pessoais? Sim, a diferença no meu entendimento, ela é imensa, né? As pessoas que têm uma condição financeira, social melhor, obviamente ela tem mais condições de buscar centros mais especializados, que podem pagar por procedimentos mais seguros, enquanto que uma parcela da população, das mulheres que tem menos condições, elas acabam realmente não conseguindo, não tendo acesso tão fácil. Por outro lado, a questão da educação aqui também é fundamental, né? Nós temos diversos adolescentes que também não têm uma condição social, uma condição financeira mais elevada, que, portanto, por falta de conhecimento, de informação, conhecimento do seu próprio corpo, né? Elas acabam não sabendo o que está acontecendo. Quando descobre aquela gestação já está mais evoluído, mais avançado, às vezes não tem acesso a exames quanto tem as mulheres lá de uma classe social um pouco melhor. Então, isso é fundamental, porque para você identificar que uma criança é anencefala, para você identificar que aquela gestação, por exemplo, oferece risco para a mãe, é necessário que se preceda de exames, né? De diversos exames. E nós sabemos que hoje muitas mulheres têm dificuldade de realizar alguns exames, às vezes demora de conseguir. Então, o acesso ele é muito desigual, sim, no Brasil. Essa é a nossa realidade. Assim como como ocorre nos outros casos, né, de saúde em geral, nessa aqui da saúde da mulher também é gritante a diferença, né? As mulheres mais pobres do Brasil não têm esse mesmo acesso, né, aos hospitais, a médicos, a demanda é muito grande. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Nós temos uma pergunta que eu acho que dá continuidade, né, a essa discussão de Geraldo. Ele pergunta como anda no Brasil as discussões acerca da legalização do aborto em qualquer situação. Eu li uma reportagem sobre e não é nada animador. Não é animador, até porque, como nós vimos no início, a regra geral no nosso país é a vida. Então, o próprio embrião humano, né, em decorrência da teoria concepcionista, ele goza desse direito desde a concepção. Então, nessas três situações, se nessas três situações, Carol, que são permitidas, autorizadas pela legislação, a gente vê tanta polêmica, a gente vê tanta discussão, tem um monte de gente que ainda é contra, imagine nessas outras situações que ainda não são autorizadas pela legislação brasileira. O que eu penso nesses casos é que toda e qualquer mudança, neste sentido, deve vir acompanhada de muitos estudos, de discussões muito sérias. Eu, particularmente, sou legalista. Aquilo que está na legislação, eu defendo, entendo que é o correto. Qualquer mudança neste sentido aqui teria que preceder dessa discussão bem aprofundada, né? A gente teria que considerar diversos pontos. Principalmente porque não pode ser considerado, primeiro ponto que eu entendo é que não pode ser considerado como método contraceptivo. Por outro lado, tem uma discussão muito grande que
as mulheres que têm uma condição financeira maior, elas realizam os abortos. Que não são fora dessas circunstâncias autorizadas na legislação e que elas conseguem realizar ilegais. Então, há essa discussão muito grande, e isso precisa ser analisado com bastante cautela, né? Quando que se deve interromper a gestação? As mulheres, às vezes, se veem numa situação de gravidez indesejada e ela não quer dar continuidade àquela gestação e aquela situação não está autorizada na legislação. No meu entendimento, Carol, como eu já disse, acho que vou dizer pela terceira vez, é educação que é fundamental, né? Você tem que fomentar, desenvolver, criar políticas de planejamento familiar para que as famílias não se vejam nessa situação, né, de gestação indesejada, para que se tenha esse equilíbrio, né, de que as gestações elas ocorram fora dessas situações aqui previstas, que são decorrentes de circunstâncias muito tristes, para que elas ocorram de forma planejada, né? Então, se a gestação ocorreu de forma planejada, houve um planejamento familiar, eu acredito que não seja necessário, né? O que não quer dizer que, como a gente já viu diversas vezes aí, que a falta da previsão legal vai impedir que mulheres realizem, né? Nós vimos aí que, na realidade, tem diversas mulheres que realizam o aborto de forma ilegal. E, novamente, nós vemos que vamos encontrar um outro problema, Carol, que eu acho esse também extremamente interessante, extremamente relevante a gente discutir. Que quando se realiza abortos ilegais, normalmente não se tem, obviamente, toda a estrutura necessária. Então, podem ocorrer, e quase que sempre ocorrem, diversas complicações, e aí essas mulheres necessitam ser atendidas e acabam perdendo suas vidas, né, por conta disso, né? Às vezes a gente não sabe o que ocorreu ali, por que aquela gestação é indesejada, se foi porque foi fruto de uma falta de planejamento, ou se é porque o relacionamento não é um relacionamento reconhecido pela sociedade. Então, isso, infelizmente, isso não é uma coisa do século passado apenas. Eu entendo que isso é extremamente atual, né? Às vezes as pessoas elas se veem num relacionamento ali extraconjugal e ocorreu a situação de gravidez, ela fica desesperada. Então, nesses casos, ela realiza um aborto ilegal, não foi assistida adequadamente e acaba tendo complicações e tendo que ir buscar o sistema de saúde para poder tentar reverter. Então, assim, são discussões, são pontos muito sensíveis, situações que, no meu entendimento, devem ser bastante discutidas, bastante analisadas, para que a gente chegue no melhor resultado, como ocorreu no caso do Unicef, né? Foi uma discussão imensa que se realizou e lá em 2012 o STF achou por bem, né, por mais coerente, mais conveniente, que se autorizasse naquelas situações. Então, para que seja realizado novas mudanças, tem que sopesar todas essas situações, né, que a gente pontuou aqui. Tem diversas outras, mas... Quando eu falei que o cenário não era animador nessa questão da legalização, porque eu li um estudo também que diz que o país é um dos mais restritivos do mundo, né? Só perde para uns dois. Então, a nossa realidade é bem complicada mesmo nessa questão. E há projetos que visam restringir ainda mais. Exatamente. Nós, além de termos uma legislação hoje restritiva, tem sim esses projetos. Por isso que, quando ocorrem essas situações aqui, que acabam gerando discussão, a gente vê que é uma grande parte da população que se posiciona contra, que é totalmente favorável à vida, independente da circunstância da sua concepção. Então, nós ainda temos um trabalho muito árduo pela frente, né, de reverter essa situação, das pessoas entenderem que a legislação autoriza. Então,
como eu te disse, se a gente encontra dificuldade, polêmicas em situações que já estão permitidas, que já estão autorizadas pela legislação brasileira, que dirá para situações que ainda sequer foram chanceladas, né, pela legislação. Então, é bem complicado. Eu, sinceramente, não vejo assim, expectativa de mudança num futuro muito próximo com relação a isso, né? E também é compreensível, né? Porque, como eu te disse, há que se discutir, que sopesar bastante coisas, né? Bastante situações aí, né? Nós temos mais uma condições de atendimento dessas pessoas. Sim. Nós temos mais uma pergunta aqui, na verdade, duas. Qualquer hospital pode fazer aborto legal? Essa a gente respondeu, mas se você quiser responder Mas novamente, a gente repete. Na É. realidade, nós temos uma discrepância, né, entre o dever ser e aquilo que realmente é. Todo hospital, toda instituição que ofereça serviço de obstetrícia e ginecologia deve realizar o aborto legal. Deve contar, dispor de equipamento, equipe multidisciplinar capaz de realizar. Porém, na nossa realidade, na realidade brasileira, a maioria dos hospitais não dispõe nem de equipe, nem de equipamento capaz de realizar, né? De exercer esse direito que a mulher tem. Ou seja, a lei obriga, mas na realidade isso carece não... de eficácia, né? Na realidade, carece de eficácia, porque a gente não tem em todos os lugares, em todos os municípios, em todos os hospitais, estruturas, né? Para poder realizar. Outra pergunta também, eu acho que é sua amiga, que me marcou também nesse instante, Elas Make Oficial. Como deve funcionar o apoio psicológico às mulheres que buscam o aborto legal? Há diferença para os casos decorrentes? Como a gente mencionou no início, essa equipe, ela obrigatoriamente deve contar com profissionais da psicologia, que deve acompanhar a mulher durante todo o procedimento, para que a situação dela seja mais atenuada possível, né? É direito da mulher ser assistida por todos esses profissionais, por obstetras, por psicólogos, por enfermeiros, é direito da mulher, né? A legislação assegura a ela esse atendimento e esse acompanhamento psicológico. Nosso tempo está chegando ao fim, Suilane. Eu queria que você deixasse uma mensagem, um pensamento mesmo, para que as pessoas continuem refletindo sobre essa questão. A mensagem que eu deixo, né, é de que deve ser procurada sempre informação segura, educação é fundamental para esses casos, né, como nós mencionamos aqui, que grande parte das ocorrências de estupros, por exemplo, em crianças e adolescentes como vítimas. Então, para nós, para todo mundo que tem filho, para todas as mães, é interessante que busque desenvolver um diálogo, acompanhar suas crianças, acompanhar os seus filhos, né? Estabelecer um diálogo muito aberto, tentar realmente educar aquela criança para que seja para protegê-la, né? Para que ela consiga se expressar. Ou seja, são medidas preventivas, né? Para que aumente-se a discussão e também fomentar a reflexão, Carol, como nós estamos aí numa situação de um pouco de isolamento social, de que todo mundo está um pouquinho mais em casa, existem alguns filmes, né, que são bem interessantes para poder a gente ver. Eu vou deixar uma dica aqui de 3 que podem ser assim vistos, né, que vai fomentar a discussão. O primeiro filme chama-se A Margem do Corpo. Ele é um filme da Débora Diniz. Ele conta... Só um resuminho, não é spoiler não. Nosso tempo está acabando. Temos 20 segundos. Aí, se acabar, para e volta para você concluir. A Margem do Corpo, que é da Débora Diniz, né? Que envolve uma situação lá de uma mulher negra com transtornos mentais e que sofreu estupro
E aí